Olá, eu sou Ive de Oliveira. Eu sou Gustavo Lui. E nós vamos fazer aqui 6 perguntas sobre o livro Anísia Equilibrando as Tempestades, o nosso livro que vai ser lançado agora na Bienal do Livro de Guarulhos nos dias 16, 20 e 23 de março. Bora. A minha primeira pergunta pra você é: de onde saiu a Anísia, né? De onde que essa história veio pra você? A Anísia surgiu num momento muito complicado, no momento da pandemia em 2020, quando a gente estava naquele desespero de não sair de casa, muito estresse, muita ansiedade. E no meio dos processos terapêuticos que eu estava fazendo, eu fui convidada pela minha terapeuta a escrever sobre os sintomas, o que eu estava sentindo. E o livro meio, a história saiu meio que naturalmente, ela nasceu da forma que vocês vão ver. Algumas mudanças aconteceram, óbvio, né? A característica de uma personagem, mas os nomes já nasceram prontos. Vocês vão ver, ela já foi mais ou menos assim, traçada meio que espontaneamente. Mas ela fala muito sobre saúde mental, ansiedade, autoconhecimento. E para minha surpresa, ela fala para crianças. Eu nunca imaginei que eu fosse um livro que ia nascer para criança. Mas quando eu li, reli, passou pelas diversas etapas que ele passou, eu cheguei à conclusão que realmente ele era um infanto-juvenil e é um livro muito bonito, sensível, que fala sobre amizade, autoconhecimento e tudo mais. E como foi esse processo de escrever? Então, o meu primeiro momento foi escrever mesmo, automaticamente. Eu coloquei um mantra lá num looping e o texto nasceu. Mas como a gente estava no movimento híbrido e eu estava com uma turma, um quarto ano muito bacana, onde a gente fazia diversas oficinas literárias, de gêneros literários, eu levei o livro para fazer uma experiência com resenha crítica com eles. Então, a minha primeira leitura foi feita em 2021 com as crianças, onde eles fizeram de fato uma resenha crítica do texto, do título, das personagens. E eu não tinha nem ideia à época de quais caras teriam as personagens, porque eu só tinha a história e a emoção da história. Mas eles até fizeram alguns desenhos e fizeram diversos apontamentos muito bacanas, muito sérios, que eu levei muito a sério. Mas a história ficou um pouco parada porque eu tentei publicar por diversas editoras, inscrevi em diversos concursos, ninguém me respondia. E aí era um processo que eu estava também, de alguma maneira, tentando me encontrar no que eu estava fazendo, porque eu só estava também dando aula e trabalhando como jornalista, como assessora de imprensa, aquelas coisas se misturaram. Passado por alguns ilustradores e por outra etapa, a gente acabou indo trabalhar numa editora, né, prestar serviço para a Quincas Editora. Isso foi para mim, acho que deu um boost assim na produção da Anísia, porque eu comecei a entender melhor os processos da produção literária, de como seria melhor publicar esse livro. E aí ele passou pela nossa construção, diagramação, pela sua ilustração, que foi um movimento também de, ó, ninguém vai conseguir ilustrar, então vai ser tu mesmo, se vira. E aí, pela última vez, ano passado, já com o boneco pronto, ele passou novamente por outros alunos, né? Ele passou, na verdade, 2022 por uma leitura com uma turma também de terceiro ano, e o ano passado ele passou por uma leitura crítica com o boneco, onde algumas ilustrações foram questionadas pelos alunos e devidamente alterados. A gente agora tem esse livro pronto, com a cara deles, com o jeito que eles querem, passado por todos os crivos aí de idade, inclusive eles até me ajudaram a definir o público-alvo do livro. É, Então, isso foi muito especial. da hora. E qual é o tema do livro? Como que isso se relaciona com as crianças, né? O tema do livro, ele é autoconhecimento, sem sombra de dúvidas. É muito raro que as pessoas falem sobre emoções, autoconhecimento, saúde mental e emocional para criança, né? Os adultos já falam um pouco sobre isso, muitas pessoas têm preconceitos, principalmente na escola, mas criança é feita de emoção, de pura emoção, como todos nós, né? As emoções, elas são parte do que a gente não consegue fugir delas. Então, o mais interessante é a gente aprender a lidar com elas, a saber expressar, nomear, de alguma maneira gerenciar todo esse monte de coisas que a gente é. Entender o que de fato é uma emoção, o que de fato é um sentimento, uma interpretação mal resolvida de uma situação. E eu sempre tive facilidade de conversar com as crianças de modo geral também sobre esses assuntos, porque a minha criança interior gostaria muito que alguém tivesse conversado com ela, explicado por que ela estava sentindo tanta coisa.
e a personagem ela está num momento muito de um sofrimento muito grande. A Anísia é uma nuvem cheia, repleta de raios. Ela está muito triste, muito irritada. Ela não consegue nem se ouvir ninguém. Ela não consegue se reconhecer. Ela não gosta dela, da forma dela, como ela não se identifica com aquela cara que ela está. E é muito importante o papel da personagem, né, do parceiro ali, do amigo, né, que é o Vento, o Antônio, que faz toda essa mediação de uma forma muito singela, linda, nada pretensiosa, mas que ele de alguma maneira ensina a gente a conversar com a gente mesmo e com as crianças sobre o que elas são, né, o que nós somos, o quão bonito nós somos, mesmo oscilando dentro desses esquemas, né, muito felizes ou nem tanto, né? Então, quando a gente fica em momentos desafiadores, é muito importante que a gente saiba que a gente pode pedir ajuda e para quem pedir ajuda ou como fazer isso, que as coisas não estão perdidas, que tudo é possível, né? Que é preciso ter esperança. Então, é um livro que fala sobre esperança, amizade, autoconhecimento, e principalmente eu acho essa questão do reconhecimento da sua própria identidade. Então, quem entrar em contato com a Anísia, se forem crianças, pais, educadores, vão perceber que existe uma gama de interpretações muito rica para a história e que acredito que tenha ficado dessa forma, principalmente porque passou por muitas crianças também, não só pela minha, passou É, por todas essas três turmas e a sua própria criança também, então foi uma construção. nossa, bem foda essa história. Agora é minha E, vez! verdade, Você já faz ilustrações há muito tempo, já diagrama desde todos os livros da Quincas, né? Mas assim, é a primeira vez que você faz uma ilustração profissional num livro inteiro. E aí eu queria te perguntar isso, como foi isso, né? Ilustrar um livro profissional pela primeira vez e com o peso, né, de você conhecer toda essa história aí. Pra ser sincero, primeiro eu fiquei com muito medo, porque é uma responsabilidade, é muito interessante fazer isso, porque quando você começa a ilustrar o livro, você tem a responsabilidade de você, tipo, dar uma cara pro que a pessoa tá lendo, né? É uma outra forma, além do texto, de demonstrar a história, né? De explicar o que tá acontecendo. Então, foi muito legal passar por esse processo pela primeira vez, porque eu tive que pesquisar muito para entender como que eu ia pegar o que eu já fazia casualmente e transformar uma coisa mais profissional, né? Eu imagino esse desafio para você também, porque como eu também não tinha muito claro, né, as personagens, então, de repente, para você que ia ter que ilustrar, você ia ter que dar uma viajada muito maior na maionese do que naturalmente. E aí, emendo minha segunda pergunta aí, quais foram esses desafios dessa ilustração, dessa diagramação? Como é que você fez? Você primeiro, sei lá, montou um conceito, depois você foi trabalhando as ilustrações, a partir da ilustração você foi montando o livro? Como é que você imaginou onde cada texto ia entrar? Porque não tá, ele estava sem roteiro, a gente fez todo fora de padrão, né? Vamos dizer assim. Olha, eu acho que sobre isso, acho que para mim foi um pouco mais fácil, porque eu já te conheço melhor. Então tipo, a gente não tinha um roteiro certo, mas você era sempre muito claro no que você queria. Então, tipo, esse processo de descobrir como que a Anísia ia ficar, né? Como que ela ia, qual que é a cara da Anísia ou a cara do Antônio, foi uma junção de nós dois, eu acho também. Você me inspirou muito, porque você sabia muito o que você queria, mas você não sabia exatamente da onde viria. Então, eu desenhava o que você falava, e você falava, não é exatamente isso, mas é por aqui. Eu ia encaixando, até entrar onde você queria. E eu acho que nisso foi legal, porque misturou nossas caras, eu acho. Não foi tipo, o texto é só a sua cara e a ilustração foi muito a minha cara. Foi tipo, a junção dos dois, assim, a ilustração teve bastante influências suas, né, esse mundo mais psicodélico, mais Jodorowsky, que, que é meio realista, porque é o jeito que você vê a sua criança interna, né, tem tudo... É muito simples, mas é muito complexo isso. E eu acho que assim, se você for pensar bem, existe realmente muitas referências suas mesmo, das coisas que você assistia também, e alguns desenhos que você já trabalhava, né? Alguns traços que você sempre fazia,
e que você ficava meio assim, sem contexto, né? Sem história, e de repente aparece na Anísia, por exemplo, porque ela realmente ela não pareceu, ela pareceu mais fácil. O Antônio foi mais difícil porque Foi. naturalmente uma nuvem ela já tem uma forma de nuvem, né? Agora o vento é uma coisa que ele é invisível para nós, então é muito difícil representar algo que a gente não consegue ver tão palpável. E ao mesmo tempo isso é o mais difícil para não ficar uma coisa muito estereotipada, uma coisa muito Irmãos Lumière, né? Total. Daquele pá, aquele susto, né, e tudo. Mas assim, falando de Lumière, inclusive, é minha sexta, não, minha terceira pergunta, sexta pergunta, né? Quais foram as referências artísticas, né, que você utilizou nesse livro e que tem nesse livro, de repente, os easter eggs que as pessoas podem procurar ali quando elas também forem se deliciar com a história? Olha, acho que teve muito do Lumière mesmo, dessa coisa do surrealismo daquela da coisa, um pouco do Jodorowsky também. Porque é uma nuvem literal, só que ela tem uma cara humana e tipo, eu fui misturando com colagem, né? Então eu desenhava no papel direto, eu tirava foto de cada desenho, recortava no digital e eu ia fazer uma colagem digital, acho que, sei lá, fosse para dar um nome para isso. Então, até tem vezes no próprio livro que o Antônio, tipo, tem uma cena que ele dá um soprinho na bochecha da Nísia. E aí é uma foto mesmo de uma pessoa soprando, que eu pintei digitalmente de verde e coloquei o narizinho de folha. Então, tipo, eu fui misturando vários. É uma mistura de ideias para formar. Parecer uma imagem. Mas, além disso, teve um pouco para fazer o Antônio, teve bastante influência do David Bowie. Você me deu essa referência do formato do rosto dele, mais fino. Tiveram outros livros, você me O Salvador mostrou Dalí, né? Tem o Picasso. dele também. É verdade. Então, várias coisas de livros que a gente já tinha aqui, né? Que a gente foi pegando para pegar referência também. O Antônio, especificamente, para quem gosta de pesquisar a história da arte e os artistas, né, ele tem uma referência bem clara, uma pintura do Picasso, bem antigona. Tem os rinocerontes do Salvador Dalí, né, que também é uma referência que é essa coisa bem marcante do surrealismo. Tem também uma dança, né, que aparece muito no filme Pulp Fiction, também envolve uma cena do livro, então realmente tem bastante mistura de música, cinema, artes plásticas e assim e todo esse nosso mundo realmente psicodélico, Beatles, né? E tem, claro, uma coisa que para mim é uma inovação também que a gente esqueceu de falar, que é a trilha Ah, sonora. Esse livro tem uma playlist, tem uma trilha sonora das músicas que fizeram parte da produção desse livro, né? Que durante todos os anos que a gente foi, desde a minha produção, escrita, até todo esse desenrolar, de uma maneira, ele fez muito parte do processo, portanto, vocês também vão poder acessar essa playlist ao se conectar com a leitura. Eu acho que é mais ou menos esse contexto, e é um convite que a gente faz para todos vocês que estiverem em São Paulo, em Guarulhos, que nos dias 16, 20 e 23 estejam com a gente na Bienal do Livro de Guarulhos. A gente vai colocar todas as informações aqui embaixo para vocês acessarem. Se vocês quiserem saber mais sobre o livro também, pode mandar todas as perguntas que vocês quiserem aqui no post, por direct. Se quiserem ter o livro, né, o Anísia, na mão de vocês também, mande essa mensagem para nós, porque vai ser muito mais fácil do que você imagina. Super beijo e tchau. e até! Tchau!